Todos acharam? Josué capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Também, se tu denunciardes esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou um cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. E lhe disse Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Vamos, irmãos, ter a palavra de oração nesse instante, pedindo que Deus abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a sua voz. Ó Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra que está diante de nós e que já foi lida. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma compreensão correta e adequada da tua santa palavra,
e que o Senhor nos ajude também a termos uma vida condizente com aquilo que ela nos ensina, de acordo com aquilo que ela nos diz. Ajuda-nos, ó Pai, com a mediação do Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração nessa noite. Usa-me como um vaso nas Tuas mãos, apesar das minhas imperfeições. Que o Teu nome, tão somente o Seu nome, seja glorificado e exaltado nessa noite, e que a Tua igreja aqui reunida seja edificada para a glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nós nunca poderemos deixar de crer que o Evangelho pode mudar a nossa vida. Se tem algo que é claramente expressado e declarado, inclusive pelo apóstolo Paulo, é que o Evangelho não apenas é uma boa notícia, como também o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse Evangelho poderoso, ele é visto transformando milhares de pessoas ao longo da história, inclusive no Antigo Testamento. Há mais ou menos 2 meses, quando eu estive pregando aqui sobre Gálatas 4:4, a gente meditou sobre a gloriosa vinda do nosso Redentor. E falando sobre essa gloriosa vinda do nosso Redentor, nós vimos alguns aspectos: uma vinda prevista, uma vinda preparada e uma vinda preciosa. Quando nós chegamos na parte que nós tratamos sobre a vinda de Cristo preparada, ou seja, toda a preparação que se deu antes da sua chegada, nós percebemos que Deus providencialmente utilizou de vários meios para completar aquilo que Paulo chama em Gálatas 4, a plenitude dos tempos. Ele usa do contexto a qual estava inserido a região, ele usa dos poderes daquela época, ele usa da situação política e econômica, ele usa os povos, como por exemplo os romanos e os gregos, que grandemente contribuíram na expansão e na abertura de estradas, nas leis romanas que trouxeram paz, que trouxeram maior unidade, maior segurança para os cidadãos romanos. E finalmente nós paramos para observar o texto de Mateus capítulo 1. E naquele texto eu fiz menção a 4 personagens, ou especialmente 4 mulheres que aparecem na genealogia de Cristo. São elas Ruth, Tamar, Batseba e Raabe. 4 mulheres que aparecem na genealogia de Cristo, narrada por Mateus no capítulo 1, e em cada uma delas nós encontramos uma vida não muito digna de aparecer na genealogia do nosso Redentor. Quando nós olhamos para a genealogia de Cristo e olhamos para a vida dessas mulheres e quem elas foram, como é o caso da mulher que adulterou com Davi, como é o caso de Tamar, que teve relações ilícitas e que trouxe uma grande confusão para dentro de sua casa, tendo relações com o seu próprio sogro, e especialmente como é o caso de Raabe, uma prostituta, uma meretriz, nós ficamos a perguntar, mas como pode mulheres desse nível, ou até mesmo homens em posições tão miseráveis, tão promíquas, tão perversas, estarem na genealogia do nosso Redentor? Como pode? Por que esses personagens aparecem na genealogia de Cristo? E eu então, pensando um pouco sobre isso, resolvi escrever algumas reflexões sobre cada um desses personagens, e hoje eu queria começar a tratar um pouquinho sobre eles, observando primeiramente a vida de Raabe, citada lá no Evangelho de Mateus capítulo 1, e aqui nós temos o relato de quem era essa mulher. Raabe era uma mulher que vivia em Jericó, uma cidade cananeia, cidade imoral e ao mesmo tempo uma cidade extremamente idólatra. No entanto, ao meio dessa cidade, no meio dessa geração perversa, imoral e idólatra, uma prostituta, uma meretriz, agora demonstra uma atitude totalmente impensada e imprópria para suas práticas. Uma atitude de fé, de confiança e ao mesmo tempo um pedido de socorro. E essa mulher agora aparece no momento ápice da história, que é exatamente quando Josué estava conduzindo as suas tropas para Jericó. É o momento ápice daquela conquista. Muitas outras batalhas haviam sido travadas, mas a Jericó estava com as muralhas protegendo. E eles estavam agora diante do rio, próximo à cidade de Jericó. E Josué agora envia 2 espias
numa missão secreta. E esses espias então entram na terra e começam a obter informações. Agora, algo é interessante aqui nesse texto: Josué envia 2 espias à terra. Se você for um leitor atento da Bíblia Sagrada, você vai perceber que Josué também já foi um espia enviado por Moisés. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13, nós vamos encontrar Moisés enviando 12 espias de tribos diferentes. E entre esses espias estavam Josué e Calebe. Lembra do relato que os espias deram no livro de Números, capítulo 13? Um relato pessimista. Os espias chegaram e disseram: olha, a terra é boa, mas é uma terra que tem gente muito forte. A terra é boa, mas é uma terra muito bem protegida. A terra é boa, mas tem um soldado, tem um exército muito valente, tem soldados que são bem vistos. É melhor nós desistirmos. E daí em diante o texto nos relata que o povo começa a chorar, a prantear, murmurar: mas por que Moisés nos trouxe aqui? Melhor teríamos ficado se nós tivéssemos ficado no Egito. E diante dessa murmuração, desse burburinho que agora começa a inflamar o povo, levanta-se Josué e Calebe, no capítulo de número 14, e do versículo 6 ao versículo 9, eles começam a trazer palavras de esperança. Olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, essa terra Deus já nos entregou, está em nossas mãos. E agora nós estamos em um outro momento, onde Josué não é mais o espia, mas ele envia espias à terra. Talvez seja esse o motivo pelo qual Josué, em vez de enviar um grande número de espias à terra, ele envia apenas 2. Ele já havia experimentado a grande frustração de trabalhar com pessoas pessimistas, que olhavam para a terra e só conseguiam ver as desvantagens e as barreiras, as limitações que se tinham para conquistar. E ele então escolhe 2 espias, certamente de sua confiança, certamente de pessoas que ele podia confiar e que iriam trazer um relato fidedigno daquela terra. E aqueles espias vão. E ao entrarem naquela terra, eles vão à casa de uma mulher prostituta, a um lugar aparentemente inconveniente para eles irem. 2 espias do povo de Jerusalém, homens santos, tementes ao Senhor, agora adentram numa casa de uma prostituta. O que acontece com essa história? O que está acontecendo com tudo isso no meio do povo de Deus? Que acontecimentos tão estranhos, histórias sucessivas que nos soam com muita estranheza ao nosso ouvido, mas não nos planos do Senhor. E chegando naquela terra, ao entrarem naquela casa, nós vamos perceber que a missão de Josué tinha pelo menos 2 razões básicas. Primeira razão era uma razão militar. Ele envia os espias para observarem a terra, observar o exército, observar os perigos, observar o que eles deveriam enfrentar. Era uma vistoria militar. Mas a segunda razão pela qual Josué envia os espias era uma razão providencial, e talvez essa nem mesmo Josué tenha notado. Ele envia com um propósito militar, de examinar a terra, mas nos planos de Deus havia algo providencial. Havia uma mulher naquela cidade que estava à beira de entregar a sua vida ao Senhor, e de forma providencial, aqueles espias entram na terra, e especialmente na casa daquela mulher. Eu me lembro daquele acontecimento lá no livro de Gênesis, capítulo 19, quando quando Ló é tirado da sua terra por causa da perversidade. Mas no capítulo anterior, no capítulo 18, Abraão começa a fazer aquele questionamento a Deus, que inclusive o pastor Daniel Carneiro pregou aqui alguns domingos passados. Mas Senhor, se porventura houver 50 justos na terra, o Senhor vai destruir? Deus diz: não destruirei. E Abraão insiste, até finalmente perguntar: mas se houverem 10 homens na terra, ainda assim o Senhor vai destruir a terra? E o Senhor disse: se houverem ali 10 justos, não destruirei. Deus claramente mostra que Ele não destruiria nenhuma terra onde houvesse os seus justos. E no caso de Sodoma havia Ló, e Deus providencialmente o tirou de lá. Deus não deixou perecer, porque era um homem temente ao Senhor. E agora nós encontramos um momento muito semelhante,
que acontece com Raabe. Deus graciosamente usa Josué para enviar 2 espias e providencialmente salvar uma mulher que estava em meio a uma população, é uma cidade corrompida, manchada, condenada a ser destruída pelo próprio Deus. E a partir daqui, irmãos, eu queria observar para nossa reflexão uma vida transformada pela fé, que é a vida de Raabe. E a partir desse tema eu queria observar com os irmãos algumas características que essa vida transformada pela fé tem a nos ensinar. Raabe agora assume algumas atitudes transformadoras. E a primeira que nós vamos perceber está do versículo 9 ao versículo 11, quando o texto nos mostra que ela creu em Deus e também no seu poder. Diz o versículo 9, leia os irmãos comigo. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. A expressão que Raabe utiliza é uma expressão de convicção. Eu bem sei que o Senhor já vos deu esta terra. E quando eu li essa expressão, eu me lembrei de algumas expressões semelhantes a essa que acontecem na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nós vamos encontrar no livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele dizendo o seguinte, capítulo 1, versículo 12: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo usa a mesma expressão, eu sei em quem tenho crido. Lá no livro de Jó, nós encontramos uma expressão muito semelhante à de Raabe, quando Jó disse: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E agora essa mulher, ao receber os espias na sua casa, diz: olha, eu bem sei que Deus já vos entregou essa terra. Essa é uma expressão de convicção. Raabe, diante dos fatos que estavam acontecendo ao seu redor, ela disse: eu sei, convictamente falando, que Deus já entregou essa terra na mão de vocês. Não é à toa que no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 32, Raabe é mencionada como alguém que foi justificada pela fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Hebreus, ao interpretar os acontecimentos de tantos personagens do passado, inclusive agora de Raabe, ele diz: olha, foi pela fé que ela não foi destruída. Pela uma atitude de convicção, eu bem sei, é que essa mulher crê em Deus, crê no seu poder, e agora começa a tomar atitudes transformadoras. Mas além disso, além de demonstrar uma convicção, ela agora faz uma reflexão. Veja comigo o versículo 10, diz o texto: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Interessante nós observarmos isso, porque o próprio texto vai nos dizer que aqueles homens pousaram ali. Há alguns que vão defender, inclusive o reverendo Augusto Nicodemos, em uma de suas pregações, ele fala sobre Raabe, e ele comentando um pouquinho sobre ela, diz que Raabe era uma espécie de cafetina. Ela, além de ser uma meretriz, ao que se entende, talvez ela fosse alguém que comandasse outras prostitutas a mais. O texto não nos fala sobre isso, mas são possibilidades que nós temos diante desta mulher. Além dela ser uma prostituta, uma meretriz, ela poderia muito bem ser alguém que comandava também uma espécie de bordel, se assim nós podemos dizer. E essa mulher agora recebe em sua casa 2 espias vindo de Israel. Talvez a gente fique impressionado e ao mesmo tempo se questione o que é que esses espias foram fazer na casa de uma prostituta, porque ali era lugar de relação sexual ilícita, não era lugar para o povo de Deus estar presente, muito menos o povo de Israel, onde a prostituição era proibida, onde as prostitutas eram apedrejadas. Era um pecado muito grave no meio do povo de Israel, era algo condenado. E os espias vão exatamente para lá. O que é que eles foram fazer lá? Eu não, irmãos, duvido de forma alguma que Deus soberanamente dirige a história e os fatos.
E não havia lugar melhor em Jericó para se obter todas as informações da cidade, senão a casa de Raabe. Via de regra, porque além de ela receber moradores da cidade que ali iam buscar satisfazer seus prazeres, muitos estrangeiros a passarem por Jericó, que era uma cidade estratégica, que dava acesso a diversas outras regiões, também pousavam naquela casa, para passarem a noite e ao mesmo tempo para saciarem os seus desejos. E aquela mulher, mais do que ninguém, tinha o seu jornal diário atualizado. Tudo o que acontecia em Jericó, tudo o que acontecia nos arredores, certamente aquela mulher ouvia dos seus parceiros. E é exatamente lá que esses homens vão parar. E creio eu, não por acaso, mas pela providência de Deus. É exatamente na casa dessa mulher que tem contato com tantas pessoas que eles encontram abrigo e ao mesmo tempo informações da terra. Mas algo acontece. Diante dessa situação, Raabe vai dizer que o seu coração, versículo número 10, está como que desmaiado, porque o texto nos diz na parte C o seguinte: também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ela faz uma referência, irmãos, a um momento da história onde Israel pede passagem a uma determinada região. E é interessante que ao chegar naquela região, os moradores dela, especialmente o seu rei, em Números capítulo 21, não permitem a passagem de Israel. Qual era o propósito, qual era o pedido deles? Deixe-nos passar pela sua terra, nós sequer beberemos da água do seu poço. O intento de Israel era passar por aquela terra, que era um local estratégico. Lá em Números 21 você vai ver o relato disso, sem dar nenhum prejuízo, sequer da água do poço eles iriam beber, eles iriam passar direto. Era apenas uma passagem mais rápida, mais apropriada para a sua caminhada. E o texto de Números 21 vai nos dizer que o rei não permitiu. Não apenas barrou a entrada daquele povo, como preparou seu exército e agora foi ao encontro de Israel. Israel pede um favor e recebe duramente o exército para tentar enfrentá-los. E acontece que a história termina com aquele exército todo sendo destruído. E Israel passa a fio de espada aquele exército. E esse acontecimento causa um alarme vermelho em todas as cidades vizinhas. Os estrangeiros agora começam a propagar essa eventualidade. E chega nos ouvidos de quem? De Raabe. Ela diz: nós temos ouvido o que vocês fizeram com Seom e com Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ela tinha informação do que tinha acontecido. E por causa disso o texto nos diz que desmaiou-nos o coração. O povo estava atemorizado dentro daquela situação. Agora observe um fato. Certamente quem anuncia essas notícias a Raabe não era alguém crente, não era um homem justo, não era alguém de Israel. Certamente era alguém ímpio. Primeiro porque estava entrando em Jericó, e essa é a primeira vez que os espias vêm para entrar em Jericó. Ela recebe a informação antes deles entrarem. Segundo porque ela era uma prostituta. Então quem passou para ela essa informação certamente foi alguém que visitou a sua casa, que teve prazeres ilícitos com ela. Mas ela ouve essa mensagem. E o interessante disso é que mesmo ouvindo a mensagem de alguém ímpio, em um local e de uma forma inapropriada, a mensagem que ela ouviu não perdeu o seu efeito. Porque ao ouvir aqueles acontecimentos, embora da forma errada e pelas pessoas erradas, no ambiente errado, aquela mensagem não perdeu o seu poder. Aí eu me valho daquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus não volta vazia. Assim como a chuva não cai e não retorna de onde veio sem que antes produza algo. Todos aqueles acontecimentos que era relatado pelos estrangeiros, talvez apenas como uma notícia ou como algo a se preocupar, nos ouvidos de Raabe não soou como apenas mais uma notícia, mas soou nos ouvidos dela como algo a pensar, a refletir. Que Deus é esse? Que povo é esse que consegue destruir tudo que encontra pela frente,
quem eles são, de onde eles vêm, qual é o Deus que eles servem. Certamente essas perguntas agora começam a martelar na cabeça dessa mulher, de modo que quando os espias entram na sua casa, ela imediatamente pergunta, e ao mesmo tempo faz as suas afirmações. Eu estou ciente, eu estou sabendo do que está acontecendo. E ela tem uma reação, coração desmaiado. E algo interessante a observar é que em Jericó havia desespero, havia pânico, havia medo por causa do povo de Israel que estava se aproximando, mas na casa de Raabe havia fé. E é por causa dessa fé que essa mulher tem uma conversa tão intensa e ao mesmo tempo atitudes tão drásticas para salvar aqueles homens. Eu me lembro da mensagem que o reverendo Hernandes pregou aqui há alguns meses atrás, no mês de abril, falando sobre aquele momento onde os discípulos estavam no barco e uma tempestade começa a assoar, e eles chamam a Cristo e Cristo fala e a tempestade acalma e diz: olha, homens de pequena fé. Eu me lembro que a frase final que o reverendo Hernandes frisa bem e diz: olha, não esqueça disso, é exatamente essa frase que diz: você não precisa ter medo, mas você precisa ter fé. Certamente essa frase se encaixa perfeitamente na vida de Raabe. Ela tinha todos os motivos para ter medo, e certamente ela estava atemorizada, o que é natural do ser humano. Mas a fé que ela agora tem fala muito mais alto do que o medo. Nós precisamos ter fé e não medo. E por causa disso, irmãos, ela professa a sua confissão. Ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, no versículo 11. Claramente essa mulher agora começa a declarar que os seus olhos não estavam mais no seu rei, ou no seu reino no qual ele estava inserido, mas estava no rei eterno, naquele que a Bíblia mesmo nos diz no Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, ou tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Seus olhos não estavam mais no seu rei terrenal, porque em Jericó e em várias cidades daquela época havia um prefeito que era constituído como uma espécie de rei. Então, nas diversas cidades nós temos um rei, que era uma espécie de prefeito, mas nomeado como rei, e todo o sistema real de uma grande nação havia ali. Soldados, havia um exército, havia uma guarda, havia os espias, havia os vigilantes. Mesmo sendo uma cidade pequena, não era bem o caso de Jericó. Era uma cidade grande, era uma cidade fortificada, era uma cidade protegida pelos muros e também pelo rio. Essa era a cidade de Jericó. Mas agora, irmãos, quando nós chegamos no versículo 12 em diante, além de Raabe claramente demonstrar a sua fé, a sua crença em Deus, ela agora passa a clamar pela sua salvação. Veja comigo o versículo número 12 em diante. Diz o texto: agora, pois, jurai-me e vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Ela diz: eu vos peço. Essa mulher agora clama pela sua salvação. E é interessante que sempre há esperança para quem recorre ao Senhor. Me recordo de um texto lá no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 58, 62 mais ou menos, quando narra a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. E duas coisas acontecem repentinamente naquele texto que muito nos impressiona. Chega Jairo, chefe da sinagoga, um homem que naturalmente não iria jamais procurar Cristo, porque sendo ele um judeu e ainda mais chefe da sinagoga, era da elite daqueles que detestavam e queriam fazer de tudo para matar Cristo. Era essa a intenção dos judeus, eles intentarem contra Cristo, acusarem a Cristo. Mas Jairo, sendo um chefe da sinagoga, agora estando com a sua filha quase à morte, ele não encontra outra saída. Em uma atitude desesperada, procura Cristo e clama por sua filha. E naquela conversa de Jairo com Cristo, uma mulher vem e toca na orla das vestes de Jesus. Jesus para a conversa com Jairo e diz: quem foi que me tocou? Aí Pedro, como sempre, diz: mas Senhor, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta: quem o tocou? Que pergunta tola, na mentalidade do apóstolo.
Mas Jesus disse: olha, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E aquela mulher então, humildemente e muito timidamente, se apresenta a Cristo. Ele então diz: mulher, vai, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante chega um servo da casa de Jairo e diz: olha, desista, a sua filha morreu. Não implore mais um mestre, não aperreie mais ele, porque a sua filha já morreu, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Mas quando tudo parecia perdido, Jesus vai até a casa de Jairo. E quando chega na casa de Jairo, Jesus dá uma ordem. A menina se levanta, e se levanta com fome, porque a menina vai comer. O milagre acontece. Jesus diz: olha, não digam a ninguém que eu fiz isso. Será que Jairo não iria contar a ninguém que um homem a qual os seus amigos judeus queriam matar ressuscitou a sua filha? E aquele texto, irmãos, claramente nos mostra que há esperança, mesmo quando nós não enxergamos nenhuma. A mulher de fluxo de sangue há 12 anos gastava todo o seu dinheiro para tentar um remédio para estancar a sua hemorragia. Não conseguiu. Jairo, agora com a sua filha morta, foi desenganado pelos os seus servos. Mas em ambos os casos, Cristo opera de forma miraculosa. Traz saúde e restauração para uma mulher hemorrágica há 12 anos e traz vida para uma menina morta. E agora nós vamos encontrar uma mulher prostituta clamando pela sua salvação aos espias. Ele diz: olha, eu vos peço. Essa é uma atitude, esse é um clamor desesperado de alguém que sabia que toda aquela cidade seria destruída. Isso certamente estava incomodando a Raabe. Por causa disso, ela então assume um compromisso. Quando ela diz: jurai-me, juramento era uma prática feita entre duas pessoas, era uma espécie de pacto, e que ao fazer-se um juramento, um compromisso era assumido, de um lado e ao mesmo tempo do outro. Raabe agora já mostra o seu compromisso, ela diz: jurai-me. Além disso, além de assumir um compromisso, essa mulher agora demonstra o seu altruísmo. Sabe por quê? Ela não se preocupa apenas com a sua salvação, mas ela preocupa-se com a salvação de sua casa. Se nós formos lá para o livro de Atos, a gente vai encontrar um momento onde Paulo e Silas são presos, começam a cantar meia-noite na prisão, e à meia-noite, cantando na prisão, um terremoto abre as cadeias, eles são libertos e o carcereiro fica desesperado. O final da história termina com o carcereiro perguntando: o que é que eu faço para ser salvo? E o versículo 31, Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E é exatamente essa atitude agora que essa mulher tem. Ela se preocupa não apenas com a sua vida, com a sua salvação, mas com a salvação de sua família. Ela diz: olha, eu vos peço para que vocês usem de misericórdia para conosco, para a casa de meu pai. Mostra claramente o altruísmo, uma preocupação não apenas com ela mesma, mas uma preocupação com outros. E espera o livramento de Deus. Versículo de número 13, na parte final diz: de que livrareis a nossa vida da morte. Essa mulher estava ansiosa por um livramento. Mas uma terceira atitude transformadora de Raabe, além da sua fé demonstrada, além do clamor pela salvação, é o fato de Raabe agora colocar sua fé à prova. Ela testa a sua fé. Se os irmãos observarem comigo, versículo de número 2 ao versículo de número 5, nós vamos encontrar algo muito sério que Raabe fez. Diz o texto: então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Vão, corram atrás dele, talvez vocês consigam encontrar. Essa mulher mente. E a pergunta que fica é: o que é que Deus faz com a mentira de Raabe? O texto não nos fala absolutamente nada sobre a mentira de Raabe. Apenas menciona a sua fala aos homens.
mas não registra nenhuma repreensão de Deus àquela mentira. Foi correta? Claro que não. Mentira sempre será mentira, pecado sempre será pecado. Mas pense comigo, quem era essa mulher? Uma mulher que vivia no meio pagão, numa cidade idólatra. Era uma mulher que estava em um meio onde a moralidade não era estimulada, não era ensinada, não era legislada. Era uma mulher prostituta e estava numa cidade que iria ser totalmente destruída. Será que não tinha algo mais sério a falar, a não ser da mentira de Raabe? Claro que sim. Diante de todos esses fatos, da perversidade daquela cidade, da sua vida como prostituta, como pagã e como idólatra, a mentira era algo praticamente insignificante diante de todo aquele contexto. Mas o fato é que essa mulher mentiu. E aqui, irmãos, nós temos um grande conflito que todos nós teremos de enfrentar em nossa vida. Sempre 4 decisões nós vamos ter que enfrentar ou lidar diante de algum problema. Primeira decisão é fazer a coisa errada pelo motivo errado. Essa é a primeira opção. Fazer a coisa errada pelo motivo errado. Mas há ainda uma outra. Fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado. Há uma terceira. Fazer a coisa errada pelo motivo certo. E finalmente, fazer o que é certo pelo que é certo. São sempre 4 atitudes que nós vamos ser confrontados constantemente. Fazer a coisa errada por aquilo que é errado. Fazer a coisa certa pelo motivo errado. Fazer a coisa errada, mas pelo motivo certo. Ou que nós de fato devemos optar, fazer o que é certo pelo motivo certo. Mas não foi isso que Raabe fez. Raabe opta fazer a coisa errada pelo motivo certo. A coisa errada foi mentir, mas o motivo certo era salvar aqueles homens. O fato é que Deus não leva em conta essa mentira, porque os seus pecados certamente foram perdoados. E o que nós vamos encontrar agora é Deus utilizando de um momento da história, de uma circunstância contrária, para a salvação de uma família. Raabe claramente mostrou que a sua fidelidade não estava mais ao rei de Jericó, mas ao rei de Israel. Observe que ela põe em risco a sua vida e a vida dos espias. Ela mente ao seu rei para defender um povo que pertencia a um outro reino. O que é que isso nos ensina? Que a fidelidade de Raabe havia sido mudada. Ela não agora prestava lealdade ao rei de Jericó, mas a sua lealdade agora estava tão somente ao rei de Israel, ao Deus de Israel. Era aquele Deus que ela queria servir, era esse Deus que ela queria prestar fidelidade. E claro que Raabe era alguém que apenas estava começando a trilhar os caminhos da fé. Muitos vícios, muitas práticas, muitas atitudes seriam aperfeiçoadas ao longo do tempo. É tanto que no capítulo 6, quando Raabe e sua família é resgatada, eles são colocados fora do arraial, porque eram ímpios. Só após um período, só após um tempo, eles foram colocados no meio de Israel e agora foram chamados também de povo de Deus. A mulher arrisca a sua fé, ela põe a sua fé à prova, para mostrar que de fato ela não servia mais a Jericó, mas servia agora ao Deus de Israel. E é interessante que nós temos um sistema de vigilância inacreditável. Se nós observarmos do versículo 2 ao versículo 5, nós vamos perceber que o rei de Jericó tinha informação de absolutamente tudo. Eles sabiam que haviam entrado na terra 2 espias, sabiam que eram espias de Israel, sabiam que vieram espiar a terra, sabiam que estavam na casa de Raabe, sabiam que hora tinham entrado. Como o rei de Jericó tinha todas essas informações? Volte um pouquinho no tempo, e eu falo no tempo bíblico, e lembre-se de que Jericó, que o povo de Israel estava próximo de Jericó. Muitas cidades já haviam sido destruídas por esse mesmo povo.
Jericó estava em estado de alerta, todo mundo estava em alerta. Por isso que Raabe diz no versículo 10, o nosso coração está desmaiado, o povo estava atemorizado. Um grande exército que já havia vencido várias batalhas, que havia enfrentado exércitos poderosos, estava agora ao redor, nas proximidades de sua cidade. Isso fez com que o povo ficasse em alerta vermelho. O povo estava atento a cada passo do povo de Israel. Certamente, pessoas de Jericó estavam atentos àquilo que o povo de Israel fazia e viram quando ele entrou em Jericó, viram quando foram à casa de Raabe. Mas no período entre ver quando os espias entraram na terra e comunicar ao rei que eles haviam entrado na casa de Raabe, eles perderam um momento onde os espias não saíram, mas ficaram lá dentro. Porque o texto vai nos dizer que Raabe esconde aqueles espias entre as canas de linho. E veja, irmãos, o perigo que essa mulher comete, incorre. Porque se chega na sua casa a Polícia Federal, não pense que ela vai apenas olhar os cômodos de relance. Eles vão revirar tudo, vão abrir tudo, vão desarmar a cama, vão abrir guarda-roupa, vão revirar todos os seus objetos em procura de alguma coisa. Agora veja a ousadia de Raabe em acreditar que os espias iriam entrar na sua casa e não iria ver esses homens. Certamente era essa atitude de esconder os homens nas canas de linho, era uma atitude meio que impensada. Mas nós devemos lembrar que havia um Deus protegendo aqueles dois espias, assim como havia um Deus no meio da fornalha de fogo acesa, onde 3 homens estavam passeando e um quarto ali apareceu. Nós estamos falando de um Deus provedor, de um Deus protetor, de um Deus poderoso. E acontece que esses espias acreditam na conversa de Raabe e vão embora. E agora o texto vai nos dizer que Raabe ajuda os espias na fuga. Veja comigo o versículo 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Agora, irmãos, uma pergunta para nossa reflexão. Eles fazem uma promessa a Raabe de Raabe ser salva. Eles prometem que viriam. Mas acontece que há um detalhe no texto bíblico, onde é dito que a casa de Raabe, veja comigo o versículo 15. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Quando o exército deu voltas em torno do muro, o que acontece no 7º dia? As muralhas caem. Onde foi parar Raabe? Já parou para pensar nisso? Se essa mulher tinha a sua casa sobre a murada da cidade, se os espias prometeram salvar ela dentro da sua casa, não podia sair fora, e as muralhas de Jericó caem, o que aconteceu com ela? Há algum contratempo nessa história, alguém está se contradizendo. Mas acontece, irmãos, que nos planos de Deus não há contratempo, mas há projeto, há planos, há um propósito. E a arqueologia nos ajuda nisso. No ano 1906 a 1920 mais ou menos, foram feitas escavações germânicas em torno de Jericó e descobriram que uma pequena parte do muro não caiu, e que inclusive em cima desse muro haviam estruturas como de casas e janelas voltadas para fora. Sabe o que é isso? As muralhas de Jericó caíram, mas a casa de Raabe não caiu. E é interessante nós percebermos esse paralelo, porque os espias dizem: olha, coloque na sua porta, na sua janela, um fio de cordão vermelho de escarlata. Isso lembra alguma coisa? No livro de Êxodo, pintaram as portas, os umbrais das portas com sangue, e não havia morte dentro das casas que estavam com sangue nos umbrais das portas. Raabe tinha a sua casa edificada sobre a rocha, mas não a rocha de Jericó, aquela murada, nem ela sabia, mas estava edificada sobre a rocha que é Cristo. É pela fé que essa mulher é salva, é pelo cordão vermelho que tipifica o sangue de Cristo lá no futuro, que essa mulher foi salva milagrosamente. E finalmente, irmãos, abra sua Bíblia no capítulo 6 de Josué.
Josué capítulo 6, versículo 22 ao versículo 27. Nós vamos terminar. Diz a palavra de Deus: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. A mulher foi salva de uma mulher cananita, prostituta e pagã. Essa mulher agora entra em Israel, é acolhida e faz parte do povo de Deus. E mais do que isso, essa mulher se torna uma peça fundamental na genealogia do nosso Redentor. Em Mateus capítulo 1, ela reaparece como alguém importante na genealogia de Cristo. Essa mulher, ela é a mãe de Boaz, aquele que se casa com Ruth. Essa mulher é a tataravó de Davi. E a Bíblia nos diz que Jesus é a raiz de Davi. Peça fundamental na história da preparação da vinda do nosso Messias. O que é que nós aprendemos com isso? O que é que esse texto tem a nos ensinar? Além de tudo isso que nós já vimos, que o nosso Deus, Ele tem poder para transformar as vidas mais perdidas que aparentam para nós. Que o nosso Deus também é um Deus provedor, que não faz absolutamente nada por acaso. Tudo está sob o seu domínio, sob o seu controle, tudo está patente aos seus planos. Nós aprendemos com Raabe que o nosso Deus é o Deus que escolhe, como diz Paulo em 1 Coríntios 1:27, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Esse é o nosso Deus, que tira da lama o perdido, fracassado, condenado à morte, e coloca sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, o firme fundamento do qual Raabe alicerçou a sua casa, e por causa disso foi salva, não apenas ela, mas a sua família. A vida de Raabe, irmãos, tem muito a nos ensinar, e nos ensina a crermos em um Deus que não faz absolutamente nada por acaso, mas que tudo, absolutamente tudo, está sob o seu soberano controle. Que nós venhamos a confiar e acreditar nesse Deus que transforma uma prostituta em uma mãe de família, em aquela da qual viria o nosso Redentor, o nosso Cristo. E Deus assim nos abençoe. Vamos, queridos, ficar em pé. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Ó Deus bendito, nós te louvamos pela tua santa palavra, te louvamos porque tu és o Deus de transformação, tu és o Deus de mudança, tu és o Deus que salva as vidas mais improváveis possíveis. Tu és o Deus que usa cada momento da história, cada detalhe da história para o louvor da tua glória. E nós te louvamos pela tua palavra, e nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina e nos ajuda a entendermos melhor quem tu és. Diante disso, ó Pai, nós só temos a pedir ao Senhor que nos ajude a crermos e a proclamarmos que o nosso Deus é um Deus que transforma pecadores, é um Deus que tem poder para salvar, é um Deus que tem poder para dar esperança de vida eterna àqueles que não têm certeza de vida eterna. É um Deus que tem poder para restaurar, mudar a vida de qualquer ser humano que se renda a Ele com fé e com sinceridade em seu coração. Que nessa noite nós saímos daqui alegres na esperança de que nós servimos a um Deus transformador, poderoso, mas também desafiados a pregar esse Deus, esse Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa se grego, não importa se judeu, não importa se gentil, não importa quem seja, de onde seja e como esteja, tu és o Deus Todo-Poderoso.
que nós possamos anunciar isso dia após dia, crendo, confiando, que assim como o Senhor nos salvou, muitas vidas podem se voltar para o Evangelho, podem encontrar-se contigo e ter uma esperança de vida eterna, assim como Raabe. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus.